forças do bem. Então, antes de abrir a prova, você vai falar assim: Senhor, eu me preparei para esta prova, eu fiz a minha parte, o Senhor sabe que se for da vontade do Senhor, eu vou abrir esta prova, e se houver alguma informação aqui que eu não saiba, o Senhor, que é um Deus do impossível, mande informações vindas do céu, para que eu consiga ter clareza para criar as informações, para interpretar corretamente as informações desta prova. E se de toda forma eu não conseguir, que eu saiba entender os desígnios que o Senhor tem para a minha vida, os desejos que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou abrir e quero fazer esta prova da melhor forma possível. Então, dê-me clareza, dê-me calmaria que eu preciso neste momento. E é isso que eu quero, Senhor, ter sanidade para resolver esta prova e que todas as informações que estejam dentro desta prova sejam informações estudadas por mim durante meu processo de preparação. E agora é com você, Senhor. Faça um milagre em minha vida, se eu merecer e se for justo para mim. Amém. Então, essa é a melhor mensagem, a gente saber pedir a Deus se for da vontade dele. Mas, lógico que ele vai observar os nossos esforços também. Não é verdade? Amém? Então, eu quero todo mundo falando amém aí agora. Acredita? E é isso, gente. Então, a minha dica para vocês é, assim que você chegar à prova, você vai olhar o tema da redação e vai fazer o planejamento. Então, você vai prestar atenção, seja o tema que for, pode ser uma informação que você não saiba nada, porque eu acho impossível que a banca trabalhe uma informação que não saiba nada. Se você se preparou, você vai saber fazer essa prova. Então, vou fazer aqui uma revisão de todos os processos, tá? Então, vocês vão conseguir analisar. Vou deixar a aula salva aqui, vocês podem depois voltar ao vídeo. Os alunos que fazem parte do método GRAS, vou mandar os slides da aula assim que eu terminar, tudo bem? Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela e eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu não vou parar para responder, mas deixem as perguntas. Assim que eu terminar a aula, eu vou responder aqui se houver alguma dúvida, tá? Então, é assim. Você no GRAM. Mas não é bem isso, não é bem assim que os alunos dessa plataforma falam sobre mim, VSR. O pessoal não gosta muito da professora Gassi, não. Então, vamos lá. Compartilhar aqui. Galera, é o seguinte, mesmo que você não tenha se preparado assim adequadamente, que você tenha negligenciado a redação, você vai agora aqui comigo revisar alguns processos. Vejam bem, a redação, vou falar aqui um pouquinho sobre a correção da banca, e aí vocês têm essa seguinte informação. Nós temos aqui AP, valendo 2 pontos, que a banca vai corrigir ali. Gente, tem de prestar atenção em relação a isso, vale 2 pontos, então não pode negligenciar essa parte, tá? Respeitar as margens, a estruturação dos parágrafos, sobretudo a indicação. A banca está com mania de tirar meio ponto da galera aqui, aí, olha, puxar recurso nessa banca é um suplício. Nossa Senhora. Mesmo eu falando que vale a pena, gente, a banca não volta o dinheiro, já ia falando dinheiro, não volta ali o recurso, mesmo eu vejo que está errada a correção. Então, prestem atenção. Amanhã não vá arriscar muito a sua prova, porque a banca pode tirar meio ponto aqui. Então, aqui tem a ver com a organização do seu texto. Então, vou marcar o parágrafo bonitinho, a ideia, certo? Escreva ali na linha, dentro do parágrafo, vai até o final da linha. Se não couber aqui, joga para a linha de baixo, tá? Então, sempre que você for escrever, que não couber aqui, coloque, joga para a linha de baixo. Se você for separar e a palavra possuir hífen, aqui no ponto de separação, repita o hífen na linha de baixo. Prestem bem atenção na translineação, sempre ao lado da palavra. Prestem atenção na legibilidade, se errar uma palavra, passe um traço sobre a palavra, depois escreva a palavra, marque esse parágrafo claramente para a banca não falar que você está fazendo monobloco, que ela está com mania de tirar nota, falando que a galera fez monobloco. Monobloco é quando ela identifica que o seu parágrafo está muito rente e considera que o seu texto tem um parágrafo só. Então, marque esse parágrafo bonitinho aí, para vocês não perderem nota nisso. Então, isso aqui é o que você vai avaliar ali, que a banca vai avaliar em AP. E a estrutura, ó. Então, respeita as margens,
a indicação de parágrafos, a legibilidade, coisas que vocês já sabem que tem de aparecer na redação. Em relação ao critério CR e o critério CS, cada um vale 2 pontos. Então, o CR, gente, é o processo de coerência. E a banca vai avaliar o nexo entre as ideias, se você realmente ali aborda o tema, se o seu texto tem pertinência. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Se há aqui um nexo entre as ideias. Então, que a banca vai levar ao atendimento ao tema. Então, a banca vai observar se você atende ao tema ali e se você constrói o seu texto com a linguagem adequada, com a linguagem clara, com a compreensão. Então, você tem de ter ali clareza na exposição. O uso de conectivos fortalece essa parte aqui. E a coesão, por mais que você não queira usar elementos, se você não usar, você vai perder. Tem que usar elementos. Vou deixar uma listinha aqui para vocês. Tem de usar elementos adequados. E aí a banca coloca aqui os elementos formadores do texto, das ideias, dos parágrafos, dos períodos, das orações. Então, você vai começar com o elemento de entrada, a partir do segundo parágrafo, você vai colocar inicialmente, estou dando um exemplo, inicialmente, depois você vai colocar nesse viés para dar sequência, ó, aqui é uma ideia, aqui você vai dar sequência, depois eu vou ensinar isso aqui. Aqui você vai colocar a fundamentação, pode ser aqui sob essa ótica, para dar continuação, ó, sob essa ótica, ou pode ser um elemento de soma, além disso. E aqui, se houver ainda possibilidade que você use um de encerramento, dessa forma. Então, isso aqui marca a ideia completa de um parágrafo. Primeiro você apresenta, depois você fundamenta, depois você acrescenta e depois você encerra. Então, essa é a lógica que a gente usa, parecida aqui com a banca Sebrasp, porque a Quadrix trabalha muito dessa forma. Se eu citar outra banca aqui, gente, vocês vão me perdoando aí o lápis, mas a banca é Quadrix, né, como a galera fala. Eu trabalho com tantas bancas, aí às vezes eu posso misturar, mas todas as informações aqui são da banca Quadrix, tá bom? Então, tende a haver clareza ali na exposição do tema. No final da aula, eu vou falar sobre os temas, mas o que eu acho importante é que vai fazer amanhã, independentemente do tema. E aí, cada critério desse equivalendo 2 pontos, e a banca está com essa mania de falar que você não está usando adequadamente os elementos de coesão, tirando nota aqui, te dando um e-mail. E ela dificilmente restitui esse ponto, tá, gente? Então, vamos lá. Esse critério aqui, ó, TT, esse critério, a galera está perdendo ponto à toa aqui também. Porque a banca, ela apresenta ali tópicos, e você só poderá levar esse último tópico como conclusão, porque, ó, tende a haver, não venha com estrutura diferente. O seu texto tende a haver introdução, se houver ali 3 tópicos, que eu acredito muito que haverá, porque a banca pode trabalhar isso, você vai trabalhar ali os 3 tópicos. O primeiro tópico é a introdução, a primeira informação é a introdução. Depois, no segundo parágrafo aqui, você vai responder o primeiro tópico. Aqui, no terceiro parágrafo, você vai responder o segundo tópico. E se você perceber que aqui ele está pedindo ações, medidas, estratégias para enfrentar o tema, para solucionar o tema, aí, nesse caso, você poderá lançar esse parágrafo com parágrafo, resposta, e, ao mesmo tempo, a expansão ali, mostrando que você está encerrando a redação. Agora, se você chegar aqui e perceber que isso aqui ainda é uma ideia a ser colocada dentro do texto, então, não é, você vai ter de criar um parágrafo à parte para a conclusão. Infelizmente, você vai ter de se organizar. Por que você está falando infelizmente? Porque a maioria das vezes as pessoas escrevem de mais ou de menos. Então, tem que se organizar, porque senão você vai perder nota aqui. Olha o que a banca falou, que ela vai avaliar a introdução, desenvolvimento e conclusão. Você só poderá lançar o último tópico como conclusão se ele possuir característica de conclusão. Combinado? Quem vai fazer essa prova aqui que eu estou falando, olha o título aqui, né, que é Quadrix. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando da banca Quadrix, tá? Continuando aqui,
LG são os aspectos de norma culta. Norma culta, que a galera erra demais. Pontuação, tá? Vamos colocar aqui. Pontuação, ortografia, concordância, principalmente a concordância verbal, crase, que são os erros aqui que as pessoas colocam bastante, acabam errando muito aqui, ó, pontuação, principalmente, esse é o principal erro, erro de ortografia, erro de concordância verbal, erro da crase, paralelismo sintático, isso aqui já é um erro de coesão, paralelismo sintático, porque acaba não mantendo a mesma estrutura anterior, isso aqui falha na estrutura gramatical, falha na estrutura gramatical. E aqui também a banca vai trabalhar propriedade vocabular. Então, em relação a isso, prestem atenção nessa informação. Não use através de jeito nenhum, tá? Não use mesmo para retomar substantivo que já foi dito. Não use mesmo para retomar substantivo que já foi dito. Não use a palavra onde para retomar estruturas que não sejam lugar. Só use onde para retomar lugar. Prestem atenção no uso correto de expressões como enquanto que. Eu vou riscar aqui para vocês não usarem, tá? Existe a palavra enquanto, mas enquanto que não. Não use a palavra sendo, que às vezes eu estou explicando, eu falo sendo que, mas se eu escrever, eu sei que está errado. Por quê? Porque isso aqui são invenções, são informações criadas, e lembrando que o onde você pode usar desde que ele retome lugar. O mesmo, não utilize para retomar substantivo. O através, você não vai usar. Use o quê? Por meio de, certo? Esse sendo o quê? Depende da frase. Você pode usar só o quê? Aí, dependendo, você pode usar uma vez que. Tudo vai depender do que você está falando ali no trecho. A palavra mesmo, você pode usar ele, ela. Não utilize isso aqui para retomar. O onde, você pode usar em que, no qual, na qual, vai depender também. O enquanto vai avaliar ali seu texto. São vários erros de propriedade vocabular. São palavras que as pessoas usam comumente, como vícios mesmos, vícios de linguagem, tá? Então, essa lógica, prestar atenção na estrutura gramatical, porque o LG está relacionado à norma culta. Só voltando aqui, então, esses critérios valem 10 pontos. Então, prestem atenção em relação à apresentação do seu texto, prestem atenção nos princípios de coesão e de coerência, prestem atenção na relação de introdução, desenvolvimento e conclusão. Respondendo aqui, eu aconselharia que vocês fizessem conclusão de toda forma, né? Para você não ficar na dúvida, você teria ali 5 parágrafos dentro da sua redação. Então, você teria aqui uma introdução, aqui você responderia o tópico número 1, aqui você responderia o tópico número 2, se houver tópicos, e aqui você responderia o tópico número 3, e aqui você montaria uma conclusão. E se houver 4 tópicos, então aqui até 3 tópicos. E se houver até 4 tópicos, então se houver, porque a banca tem mania também de trabalhar ali 4 tópicos. Aí, nesse caso, gente, você vai ter que lançar uma introdução, aqui você vai lançar um desenvolvimento 1, aqui vai ser D1, aqui vai ser o seu D2, aqui vai ser o D3, e aqui vai ter de ser o D4 mais a conclusão. Não vai haver espaço para você ali responder todos. Então, se houver 4, o último vai ter de ser a encerramento. Ah, mas eu vi diferente. É porque há várias formas de ensinar. Isso não vai dar errado, tá? E se houver 2 tópicos? Aí, bom, quando 2 tópicos, 2 até 2. Então, haverá a introdução. Aqui você não vai fugir. Aqui é o tópico 1. Aqui vai ser o tópico 2. E agora você vai realmente montar uma conclusão. Então, escolha. Eu escolheria, mesmo com 3 tópicos, a estrutura com a informação. Mesmo que eu perceba que o terceiro tem característica de conclusão, eu montaria um parágrafo à parte e no final eu mostro para vocês como vocês podem montar isso em uma estrutura bem clássica aqui.
Tudo bem? Então, acabei te respondendo aqui, tá, Ana Grace? Galera, agora vem a parte que mais vale nota. Então, vocês perceberam que são 5 critérios, cada um valendo 2. E aí vem a parte que a banca vai avaliar, que vale 5 pontos. Só que lá no edital ela fala que é 5 vezes 4. Então, vale 20 pontos essa parte aqui, que é literalmente o TM, que são os aspectos técnicos. Então, a banca vai avaliar o quê? A informação, a informatividade do seu texto. Então, a informatividade do seu texto. A banca vai avaliar ali o grau de argumentação. Ela vai avaliar se você sabe escrever. Aliás, não é se você sabe escrever, se você sabe fundamentar as ideias. É a fundamentação das ideias do seu texto. E esta banca é uma banca estrutural. Você não vá para a prova achando que você só precisa saber conteúdo, tá? Então, prestem bem atenção. Eu expliquei aqui, ó, se houver apenas 2 tópicos, ó, até 2 tópicos, entrará numa dessas. Ou então pode ser uma redação aberta, né? Temas abertos, mas a banca quase não trabalha. Então, vocês podem ter até 2 tópicos, até 3 tópicos e até 4 tópicos. E se não houver tópicos? Prestem atenção aqui. Se não houver tópicos, deixa eu ver se há uma folha em branco aqui. 100 tópicos, né? Tema aberto. Eu vou colocar aqui, ó. Tema aberto, para ficar aqui. Tema aberto. Eu encontrei 2 temas abertos. Ela trabalha mais redações com tópicos. Mas se houver um tema aberto, você tem ali de fazer uma introdução. Esse texto aqui é argumentativo. Tem que fazer uma introdução. Aqui vai ser o D1, aqui vai ser o D2, e agora a gente vai montar uma conclusão. Então, você vai analisar aqui, ó, quando for tema aberto. Se a banca chegar lá e falar assim, fale sobre os fatores que influenciam as relações de consumo na realidade contemporânea. Pronto, falou para você falar sobre os fatores de consumo. E aí você vai falar, pelo menos, ó, D1 você falaria aqui fator 1, aqui você colocaria fator 2, aqui você montaria a apresentação do tema, e aqui você montaria encerramento. Então, não há problema, gente. Sabe por que as pessoas têm dificuldade na redação? Porque elas acham que elas precisam saber tudo. Não é isso. Vocês precisam ter argumentos pontuais para levar para a prova. Seja o tema que for, você precisa saber fundamentar. Hoje eu tenho trabalhado muito, não na relação do aluno ter de ler temas diversos, mas eu tenho trabalhado, eu mudei mais a minha linha argumentativa, a minha forma de dar aula, justamente porque hoje eu trabalho mais com argumentos coringas. Eu trabalho com informações que o aluno já leva pronto, e ele tem que só estudar as informações que eu coloco. Você tem de estudar o quê? Tem de entender as temáticas, entender a sua banca e observar o que eu posso argumentar neste tema. Então, a minha linha tem trazido bem mais facilidade, porque você não precisa ficar refém do tema, você fica refém dos estudos sobre os eixos temáticos. Então, isso é muito importante, tá? E aqui, ó, nessa parte, que é a parte que mais vale nota, aí a galera vai pecar aqui, porque acha que tem que estudar só aqui. E acaba se esquecendo das partes estruturais, que são 10 pontos. Tá? Então, e peca aqui, porque não sabe montar. Então, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Como são os temas da banca Quadrix? Olha, ela pode apresentar com roteiro. O que seria roteiro? É aquilo que eu estava mostrando, ó. Então, vou só repetir essa ideia aqui, ó, com roteiro. Então, a banca elenca ali um tema, ela apresenta um tema e apresenta aqui tópicos para você abordar. E como eu falei, podem ser 2 a 4 tópicos. Vocês podem encontrar de 2 a 4 tópicos. Então, isso aqui que é roteiro. A banca vai falar, olha, eu quero que você redija uma redação falando sobre o papel do PROCON o papel do PROCON em relação à defesa dos direitos do consumidor. Em seu texto, aborde necessariamente. Aí a banca coloca, aborde necessariamente. Aí ela coloca 1, 2 e 3. Qual que é a sua função? Abordar necessariamente estes critérios.
E aí, para esta redação, a estruturação, para vocês não perderem aquelas notas, então você tem aqui 3 tópicos. E aí, a estruturação dessa redação, ela seguiria da seguinte forma: você faria aqui uma introdução, aqui você responderia o tópico número 1, aqui você responderia o tópico número 2, aqui você responderia o tópico número 3, e aqui você montaria uma conclusão à parte. E se eu perceber... Não, para não gerar dúvida, você faz conclusão de toda forma. Aí fica melhor para você. E aí você teria essa estrutura, tudo bem? E sem roteiro, que é aquela que eu falei. Redija um texto em que você explique sobre a função dos órgãos de proteção ao consumidor em relação ao consumo online. Ok, então você tem ali uma redação com tema aberto. Aí tem uma longa história, né, gente? Não dá tempo de eu ensinar essa história, essa informação aqui agora. E aí você tem de colocar ali introdução, que aí você tem que colocar uma tese, porque tema aberto é um tema argumentativo. Você tem de colocar aqui o desenvolvimento 1, aqui você vai colocar o desenvolvimento 2, e aqui você vai montar a conclusão. Então, você não precisa montar com temas abertos, você pergunta assim, esse tema é um problema? Não, esse tema é um benefício? Então, quais são os benefícios? Quais são os papéis que os órgãos, o que é obsolescência programada e a função dessa situação na relação do meio ambiente? E aí você vai observar a pergunta, às vezes a própria pergunta tem 2 argumentos, então tem de saber planejar a redação, porque quando você planeja a redação, você não tem dificuldade em criar o texto lá na hora da prova, tá bom? Então, essa é a relação que eu acredito. O que você acredita, professora? Que seja esta estrutura, uma redação com 3 tópicos. Porque quase todo o tema da banca é uma redação com tópicos, mas não pode achar que vai ser com tópicos e se preparar e chegar lá e saber redigir só a com tópicos, porque senão você acaba perdendo muito tempo tentando estruturar esta outra. Então, lembre-se, se houver um tema aberto e a banca, se ela fizer uma pergunta, é importante a atuação dos órgãos, é importante a atuação do PROCON em relação ao consumo consciente? Sim ou não? Sim. Por quê? Aí criei 2 justificativas. Porque facilita a questão da orientação das pessoas, facilita o entendimento das pessoas sobre a questão do consumo consciente e faz com que as pessoas entendam as relações dos direitos. E aí você tem ali uma informação de entender como você pergunta. Se o tema é um problema, sim. Quais são os problemas? Quais são as origens desse problema? Tá, o tema não é um problema. Então, quais são os benefícios? Quais são as vantagens desse tema? Quais são os desafios que esse tema enfrenta? Então, tem de saber abordar o tema. Ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês de um tema que foi da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Havia lá os textos supostos da prova e a banca colocou a seguinte informação: considerando que os textos acima têm caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: a sala de aula como espaço de cooperação e solidariedade. E aí, a primeira ação que o aluno tem de fazer é, há tópicos aqui, vocês estão vendo? Então, a primeira coisa que você tem de fazer é organizar aqui essa informação para você conseguir falar de todos os tópicos. Então, vamos dividir nossa tabelinha aqui em 3 tópicos. O que eu tenho de falar no tópico número 1? Vai lá e relaciona o que você tem de falar no tópico número 1. Tem que falar ambiente escolar, diversidade. Então, vamos pegar aqui, ó, essas 2 palavras, ambiente escolar, diversidade. Então, você já sabe que você precisa usar aqui a LDB, ou você pode usar a Constituição Federal para fundamentar. Por quê? Porque todas esses, vou falar que a educação é um direito garantido pela Constituição Federal, e lá, e um dos princípios dos direitos humanos é o respeito à liberdade das pessoas, então, respeito à diversidade. Vai falar da LDB, poderia falar da BNCC como um dos critérios, BNCC. Então, isso aqui é a galera que estava fazendo para essa área. Então, pronto, você já vem aqui. Quando você for falar, primeiro você vai apresentar, depois você vai fundamentar, e depois, se possível, você vai dar um exemplo.
Essa é a minha estratégia para você amanhã. Já eu explico melhor. Pronto. Diálogo para a resolução de problemas e conflitos. Então, você sabe que a banca quer que você fale sobre o diálogo. Qual a importância do diálogo? E aí, dentro do diálogo, você vai falar sobre a relação de problemas e conflitos. Então, aqui, o que você poderia usar? Existe algum autor que fala? Pensa assim, existe algum autor que fala sobre isso? Existe alguma lei que fundamenta essa ideia? Existe algum repertório? Existe uma série? Existe algum livro que você leu que fala sobre a questão do diálogo? Então, você vai observar e vai analisar que a resolução de conflitos, ela é mediada ali pelo professor. Então, você vai falar que ele é o responsável, aí você sabe que a BNCC fala sobre isso, então você já poderia usar a lei. Beleza. Práticas pedagógicas para o desenvolvimento. Então, práticas, está no plural. Então, no mínimo, eu tenho de usar duas. Então, duas aqui. E aí, nós temos práticas pedagógicas, atividades empáticas. Então, aqui o professor pode propor rodas de conversas sobre o tema do bullying, por exemplo, para que o aluno saiba que o bullying é uma atitude ruim, beleza. Então, você propõe esse projeto aqui. E, além disso, a questão da participação da família e da escola na participação de projetos, então projetos que envolvam a família. Beleza. E aí, se houver espaço aqui, né? Se houver, não, tem de fazer uma conclusão. E aí você vem aqui, lógico que a sua redação tem de apresentar aqui a introdução, não é isso? E aí você teria aqui é o primeiro parágrafo, aqui seria o segundo parágrafo, aqui seria o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo e aqui o quinto parágrafo. Se houver só duas linhas, professor, dá um jeito de diminuir a letra aí e faça essa estrutura. Eu faria ainda com uma frase só, não é certo, no mínimo tem de haver duas frases, tá? Um parágrafo, no mínimo, tem duas frases, para você não incorrer ali no parágrafo embrionário. O que é um parágrafo embrionário? É aquele que só tem até três linhas. Mas o parágrafo embrionário não é só a quantidade de linhas, é uma frase com ideia incompleta, tá? Então, nós temos aqui a conclusão. Aí você chega aqui, portanto, entende-se que a sala de aula é um ambiente que promove a cooperação e a solidariedade. Assim, é importante que essas ações sejam valorizadas para o equilíbrio dessa questão na sociedade. Ponto. É só isso que você vai fazer. Portanto, entende-se que, retoma o tema, ponto. Depois, assim, nota-se que essas ações são relevantes dentro do processo e tal. Aí se relaciona a algo do tema. Pronto, gente, essa redação seria dessa forma. E a banca depois vai avaliar o que você escreve. Por isso, gente, é muito importante que você saiba qual é o assunto da sua redação, qual é o tema, quais são os recortes, como se dá a abordagem completa. Então, se você tem aqui, por exemplo, deixa eu só mostrar um tema aqui, ó. Contribuições, que também foi da secretaria, mas foi um tema que a galera errou bastante, contribuições da administração, acho que foi isso, eu vou tentar me lembrar aqui, contribuições dos conhecimentos, né, dos conhecimentos da administração, peraí, deixa eu apagar isso aqui, assim que eu tô com pressa, né, contribuições dos conhecimentos, acho que é isso mesmo, certinho, dos conhecimentos da administração no processo de ensino, aprendizagem. Pronto. Processo de ensino, aprendizagem. Contribuições dos conhecimentos da administração no processo de ensino-aprendizagem.
qual é o assunto dessa redação? Qual é o assunto? Se você perceber, eu poderia colocar aqui o assunto seria a educação, algo relacionado à educação. Então, é o eixo temático, está relacionado ao eixo. Eixo aqui, não é para redigir o eixo, tá, gente? Eixo temático. Então, aqui, eixo temático. Mais especificamente, eu colocaria aqui administração, conhecimentos, administração pública. Se lá na redação você redigir só sobre isso aqui, vai dar o quê? Fuga. Porque a banca não está pedindo para você redigir sobre os conhecimentos de administração. Ela tem aqui um tema, e desse assunto ela recortou uma ideia. Então, ela colocou as palavras centrais. Então, conhecimentos da administração. Eu quero quais são as contribuições. Então, ela está fazendo recorte. Quais são as contribuições no processo de ensino-aprendizagem? Então, olha o recorte, ó, no processo de ensino-aprendizagem. Então, o tema é conhecimentos, contribuições dos conhecimentos de administração, mas ela quer em qual momento, em qual situação, qual que é a direção temática. Direção temática. E lá na prova, eu vou colocar os temas do PROCON já já, e vocês têm de saber fazer essa informação, tá? E aí, nós temos aqui, se você redigir sobre o assunto, se você redigir sobre o assunto, vai dar fuga ao tema. Fuga. Se você redigir aqui só sobre o tema central, palavra central, só a palavra central, você vai dar o que a gente chama de tangenciamento. Tangenciamento. Então, para que você tenha a abordagem completa do tema, a melhor informação é que você entenda que você vai ter de sublinhar as palavras centrais. Conhecimentos de administração, contribuições, ensino-aprendizagem. Todas essas palavras têm de aparecer na sua redação. Então, vamos colocar aqui. Contribuições. Posso pegar aqui. Contribuições, administração. Vou apagar isso aqui. Contribuições, administração, processo, ensino, aprendizagem. Aí dá a abordagem completa do tema, tá? Então, aí em relação ao que nós temos três, o que eu iria fazer? Eu iria fazer aqui uma introdução aqui. Aí nós temos aqui o tópico número 1. Olha aqui, eu iria responder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu iria responder o tópico número 1. Depois aqui eu iria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Responderia o tópico número 2. Depois nós teríamos aqui o tópico número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O tópico número 3. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nós teríamos a conclusão. Então, você teria um bom desenvolvimento fazendo dessa forma. Então, aqui seria literalmente o desenvolvimento da sua redação, certo? E é muito importante que vocês usem todas as palavras centrais aqui, não façam paráfrase de jeito nenhum, tem de responder na íntegra o que está aqui. E para montar essa redação, eu vou colocar aqui, então, se você tem lá um tema falando o seguinte, vamos pegar até um tema que eu mesma fiz, que foi o seguinte, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Papel do PROCON, olha aqui, papel do PROCON em relação à orientação de pessoas sobre o consumo online. E aí, tinha de abordar a questão das práticas de compras online. 2,
quais são os desafios que os clientes têm em relação às compras online. E o 3, qual que é o papel do PROCON na orientação adequada desses clientes. E o que você tem de analisar, então? Primeira coisa, fazer um planejamento. Então, qual vai ser o tema dessa redação? O tema dessa redação é aqui, ó, a banca colocou 3 tópicos. Então, você pode começar aqui, ó. Começa aqui, o PROCON, você pode até falar PROCON, porque PROCON aqui acaba sendo um acrônimo que vai estar escrito na prova, né? Aí você pode, o PROCON com letra maiúscula, porque é um nome próprio. Aí você observa se a banca colocou por extenso ou não, se ela usou PROCON, você pode usar também. O PROCON é do Distrito Federal, se tiver escrito lá, né, do Distrito Federal, ou então você pode federal, aí você coloca aqui, ó, PROCON /DF, para dizer que a partir de agora você vai usar PROCON DF. Órgão responsável por orientar. Aí você vai colocar aqui uma explicação falando qual a função do PROCON para mim. Orientar, resguardar os direitos do consumidor, veicula orientações, ou estabelece orientações aos indivíduos, sobre as relações de compras no ambiente online. Essa palavra online é uma palavra estrangeira. Palavra estrangeira tem que ser escrita entre aspas, ok? Online, ponto. Você faça uma análise, ó, você pode começar, então, a F1 com lei, com dados, com livros, com séries, ou paráfrase do tema. Eu fiz a paráfrase do tema. Acentuei a palavra no lugar errado. Eu fiz aqui a paráfrase do tema. É a melhor forma. Você vai colocar aqui a paráfrase do tema. É a melhor forma. O PROCON do Distrito Federal, órgão responsável por orientar os clientes acerca das práticas de consumo, veicula ou preconiza ou informa, faz, tem o dever, coloca uma afirmação que faça o resumo desta frase com as suas palavras ou com as palavras que estão aqui. Eu fiz assim, veicula orientações aos indivíduos sobre as relações de compras no ambiente online. Estão vendo que eu fiz uma paráfrase? Aí você coloca esse tema, ou então pode ser nesse sentido, entende que essa temática é complexa, esse tema é complexo e desafiador às pessoas. Se você quiser fazer o resumo das informações, pode fazer. Esse tema é complexo e desafiador às pessoas, e vírgula. Por isso, não cabe aqui, necessidade de discorrer sobre alguns aspectos relacionados a essa questão, conforme a seguir. Ponto. Olha como ficou. O PROCON do Distrito Federal, órgão responsável, tal, veicula orientações aos indivíduos sobre as relações de compras no ambiente online. Esse tema é complexo e desafiador às pessoas, e por isso, há necessidade de discorrer sobre alguns aspectos relacionados a essa questão, conforme a seguir. Ou então, poderia ser relacionado a essa questão, ponto.
Vocês estão entendendo? Se fosse um tema que fosse a Constituição, aí você colocaria a Constituição Federal de 1988, entre parênteses, CF/88, vírgula, norma de maior poder hierárquico dentro do ordenamento jurídico brasileiro, preconiza que todo cidadão tem direito a... Aí você coloca o direito relacionado ao tema. Você fala, entretanto, na sociedade contemporânea, percebe-se que parcelas significativas de pessoas não vivencia esse direito, uma vez que há muitas lacunas ainda para serem superadas. Sobre isso, é relevante discorrer sobre alguns aspectos dessa temática. Ponto. Só isso, só isso. Se houver uma lei, um tema, se houver lei, eu ainda prefiro que vocês comecem dessa forma, certo? E aqui tem os 3 Fs, né? F1, F2 e F3. Quem já fez meu curso sabe que eu estou falando de F. E aí vem para o desenvolvimento. Então, o primeiro tópico é para falar sobre as práticas de consumo de compras online. Então, você chega aqui, começa com o elemento de coesão. Inicialmente, em primeira análise, lembrando que se falar em primeira análise, o próximo vai ser em segunda análise, em terceira análise. Combinado? Não fira ali o paralelismo. Vamos começar com F4 inicialmente. Então, você começa inicialmente e vai começar e vai discorrer com práticas de consumo online. Então, você chega aqui inicialmente, convém discorrer sobre as práticas de compras. Você pode reescrever aqui com suas palavras, as práticas de compras online. Agora você vai explicar essa situação. Você coloca assim, ó, isso. Ou então pode colocar nesse viés, aqui embaixo tem, ó, isso pode ser explicado por meio, ou pode ser segundo, tal. Você precisa agora explicar. Então, vamos imaginar que eu tenha algum dado. Nesse viés, devido às transformações ocorridas no mundo, devido às transformações ocorridas no mundo, as compras, muitas pessoas passaram a utilizar. Aí vou só falar, gente, senão vai ficar muito longo. O ambiente online para compras de natureza diversa, sejam relacionadas à casa, seja relacionadas a informações relacionadas ao vestuário. Ponto. Aí você pode dar um exemplo. Um exemplo, né? Um exemplo disso poderia dar. Aí você terminaria de explicar. Um exemplo. Não se esqueçam de dar exemplos, pelo amor de Deus. Coloque lá na hora da prova um exemplo. Pronto. Você colocou um exemplo disso. E aí, agora, eu acho importante você chegar aqui e falar assim, ó, com base nisso. E coloca agora uma ideia a mais aqui. Todas as informações têm de possuir pelo menos 3 pontos finais. A partir do desenvolvimento, você tem de colocar a apresentação, que é o tópico, você tem de possuir a fundamentação, que é o repertório, e você tem de possuir ali uma relação, que é um comentário crítico, um comentário do repertório. E na dissertação argumentativa, ainda haveria ali um encerramento crítico. Aqui não vai haver. Então, tem de haver o tópico 1, que é o apresentar o que se vai desenvolver, tem de haver o repertório, que é a fundamentação, e depois você vai relacionar. Esse comentário aqui pode ser um exemplo, pode ser algo mais. Você tem que apresentar uma informação a mais sobre o tema. E esse repertório pode ser uma lei, pode ser um dado estatística. Às vezes você sabe assim, nesse viés, segundo divulgado
pelo site do Procon, muitas pessoas passaram a adquirir produtos no ambiente online com práticas que facilitaram. Então, você falou isso de acordo com o site do Procon, mas tente colocar a informação de acordo com o que você realmente tenha lido. Combinado? Então, aqui tem um esqueminha. Às vezes, você coloca isso inicialmente, como é discorrer, sobre as práticas de consumo online. Nesse viés, entende-se que elas mudaram drasticamente devido à pandemia de Covid-19. A exemplo dessa situação foi a mudança em relação a compras de eletrodomésticos, em que muitas pessoas passaram a ficar em casa devido ao isolamento social e perceberam que essa situação necessitava de melhorias no ambiente doméstico, a exemplo de compras relacionadas a tais. Isso mostra que as pessoas passaram a adquirir muito mais, passaram a comprar muito mais online devido a essa questão do distanciamento, a questão proporcionou ali, aí você fala algo de exemplos, e se possível você poderia colocar uma alusão, diferentemente do que acontecia no passado, em que as lojas físicas funcionavam, tais, as pessoas acabaram migrando para um ambiente online, devido a algum processo, aí você vai dar um exemplo, tá? Então, lá na sua prova, tente ter essa sequência de apresente o que você vai dizer, fundamente o que você vai dizer. E essa fundamentação tem de ser com exemplos, com comparações, com dados de jornal, com leis, com filmes. Você tem de trazer algo para o seu texto que dê relevância para mostrar ali para o autor que o seu texto, para o corretor, que o seu texto tem informatividade, que o seu texto está ancorado. Então, a informação ela tem que ser legitimada, o seu repertório tem que ser legitimado em uma área do conhecimento, tem que estar relacionada às ciências, às leis, a alguma informação que mostre que você tenha repertório legitimado. O seu repertório precisa ter pertinência ao tema, que está relacionada à área do conhecimento, e você precisa saber fazer uso produtivo desse repertório. O que seria fazer uso produtivo? Você tem que saber relacionar o que você está falando à discussão que você está desenvolvendo ali no seu texto. Então, de nada adianta você chegar aqui e colocar, segundo Zygmunt Bauman, que esse tema, geralmente a gente cita Bauman quando o tema é argumentativo, mas você cita Zygmunt Bauman, mas não relaciona Zygmunt Bauman à discussão. Então, acaba que seu repertório fica sem direção. Então, é muito importante que vocês saibam conectar isso. Tudo bem? Cabe trazer, como eu falei, né? Respondi que além da legislação, desde que tenha pertinência. Tudo bem, Raquel? Se você possui pertinência, pode sim. Não pode simplesmente... segundo Thomas Hobbes, o homem é lobo do homem. Não tem nada a ver com o que eu estou defendendo aqui. Então, tem de trazer aqui um repertório que tenha conexão com a realidade do tema. E aqui você pode começar. Ademais, então aqui vai ser o seu desenvolvimento 2. Comece aqui. É pertinente citar. E aí você vai voltar lá e vai observar o que era. Desafios para os clientes em relação às compras online. Isso aqui é fácil. Ó. Ademais, é pertinente citar que existem, já chega respondendo, ó, existem diversos desafios em relação às compras online. Sempre aqui. Bom, à vista disso, ou pode ser, prestem atenção, ou pode, já usei nesse viés, então não vou usar aqui, depende do que eu vou usar, tá? Aqui tem as fundamentações. À vista disso, um exemplo aqui, você pode fazer uma estratégia de enumeração. Um deles, só que não pode chegar aqui, um deles o outro é. Um deles é tal, a questão de conter ali a questão dos crimes virtuais. E explica, uma vez que muitos clientes, eu colocaria aqui a falta de informação para o uso correto do ambiente online. À vista disso, um deles é a inexperiência de muitos indivíduos para fazer compras online, uma vez que essa situação pode ser permeada de
pessoas mal intencionadas que tentam ludibriar indivíduos que não possuem orientações sobre esse processo. E aí, com isso, aí você chega aqui, ó, com isso surgem os crimes virtuais. Estou dando aqui um exemplo. Com isso surgem os crimes virtuais, em que os criminosos cibernéticos aproveitam da inocência. Aí você colocou um deles, aí agora você vai falar, além disso, aí você coloca mais um aqui e encerra. Pronto. Um tem que ser altamente explicado. Vocês estão me entendendo? Aí vocês têm aqui a seção. Assim, verifica-se que... E agora a gente tem aqui o D2. Se o terceiro tópico for medidas, estratégias, você poderá responder a ele e encerrar a ideia, como eu falei, da redação dentro dele mesmo. Não haverá necessidade de mais um parágrafo para conclusão. Mas, se você fica com dúvida ali se pode ou não, o que você vai fazer? Você vai fazer sempre a conclusão. Tomar uma água aqui, né? Então, nós temos ali. Se você for fazer, se a banca solicitar medidas, ações, lembre-se, isso aqui tem de haver um agente, tem de haver uma ação, tem de haver um meio, tem de haver uma finalidade, tem de haver um detalhamento. Então, ficaria assim. Possui característica de encerramento e enfrentamento. Então, nós temos assim, ó. Portanto, vou dando um exemplo, tá? Portanto, é importante. Ou então, você pode só copiar o que eu estou falando aqui, tá? É importante que medidas sejam criadas para amparar, para mitigar essa situação. Aí, aqui no caso, portanto, você vai criar a questão do tópico número 3. Portanto, é importante que medidas sejam criadas pelo PROCON, aí você vai copiar lá o que ele falou, né? PROCON, para... Não era o terceiro, não era isso? Papel do PROCON. Não, é papel do PROCON. Então, vamos revisar aqui. Portanto, é importante... Até que daria aqui, né? Vamos colocar aqui. Portanto, é importante... que eu vou criar esse aqui como encerramento, que não vai dar tempo. É importante que o PROCON, aí você coloca aqui DF, atue na orientação adequada ao consumidor para evitar que ele seja alvo desses desafios. Vou dar uma ideia aqui. Para isso, o órgão, aí se pode falar o órgão para evitar a repetição, não é isso? Para isso, o órgão deve criar campanhas informativas, que, vou colocar aqui, tirar essa vírgula aqui porque é restrição. Campanhas informativas que... Aí explica aqui que tipo de campanha você vai fazer, que mostrem à população os perigos reais da inobservância das coisas. Aí você explica, pronto. Aí você vai agora colocar, isso pode ser feito por meio de... Como você vai fazer isso? Isso pode ser feito por meio, vírgula, a fim de quê? A fim de dar a orientação adequada às pessoas. Pronto. Quem dá a orientação adequada, aí tira as pessoas aqui, as. Aí agora você coloca
outro sim, porque eu já usei ademais e além disso, outro sim, cabe também a criação de aí você coloca desse modo, com essas medidas, o PROCON, vou repetir PROCON aqui, DF, cumprirá, aliás, contribuirá, né? Vou colocar aqui. Contribuirá para, aí coloca o equilíbrio social. Pronto, colocaria dessa forma. Portanto, é importante que o PROCON-DF atue na orientação adequada, a orientação adequada ao consumidor para evitar que ele seja alvo desses desafios. Para isso, o órgão deve criar campanhas informativas que orientem as pessoas sobre o consumo correto no ambiente online. Isso pode ser feito por meio de divulgação nas redes sociais, em parcerias com influências locais, devido à amplitude devido ao alcance que eles possuem em suas publicações, a fim de dar orientação adequada às pessoas. Outro assim, cabe também a criação de panfletos informativos que serem distribuídos gratuitamente às pessoas na própria instituição e também em parcerias com distribuição gratuita em semáforos, por exemplo. Desse modo, com essas medidas, o PROCON contribuirá para a relação de consumo consciente, correto e adequado no ambiente online. Ponto. Entenderam? Se você acaba fazendo tudo o que necessita. Desse modo aqui, ó, se você conseguir, esse outrocinho aqui também poderia ser um parágrafo. Você, cuidado, se lançar, portanto, tem de lançar como conclusão. Se ainda for uma enumeração, porque você começou aqui, ó, inicialmente, ademais, aqui você não vai lançar, então aqui seria por fim, e aí aqui na conclusão, que seria portanto. Então, tem que saber conectar essas ideias adequadamente. Combinado? Vocês entenderam? Alguma pergunta aqui? Agora eu vou abrir para para que vocês façam as perguntinhas de vocês aqui, tá? Então, deixa eu tirar essa ideia aqui. Para não bagunçar aqui. Não pode escrever mais que 30. Em um tema como esse, cabe trazer repertório, sim. Se for mencionar uma série estrangeira e o autor também estrangeiro, não precisa nem série nem autor colocar entre aspas, porque isso aí são nomes. Você tem de colocar nomes próprios, né? Eles são escritos dessa forma. Você tem de utilizar substantivos comuns que eles devem ser utilizados. Você está utilizando substantivos comuns como se fossem palavras da língua. Nesse caso, tem que colocar entre aspas. Nome de séries, nome de autores, não precisa. Então, segundo Zygmunt Bauman, né, para falar Zygmunt Bauman dessa forma, segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, então você não precisa colocar de jeito nenhum entre aspas. Entre aspas é quando você utiliza uma palavra como vocabulário. E aí, nesse caso, isso é um nome próprio, tá? Então, vamos ver o que eu trouxe mais aqui para vocês. Se o terceiro tópico não possui característica de encerramento, o seu texto precisará de uma conclusão. Então, você começa, portanto, vírgula, entende-se que... Aí você retoma o tema, faça uma frase, retoma o tema e coloca dessa forma, deve-se observar a relevância, deve-se observar a relevância dessa temática com vistas a gerir os processos
sociais de forma correta e equilibrada. Então, se você quiser. Portanto, entende-se que o PROCON é responsável pela orientação adequada aos consumidores em relação às compras online. Dessa forma, deve-se observar a relevância dessa temática com vistas a gerir os processos sociais de forma correta e equilibrada. Pode decorar isso aqui e levar para a prova, que você vai colocar isso aqui em qualquer redação de conclusão de texto mais expositivo, vai para a Sebrasp, IADES. Aliás, IADES não, porque IADES ali é uma banca que tem que ter proposta de intervenção, tá? Aqui fiz um resumo para vocês das provas. Aqui tem uma redação de uma aluna, ó, se vocês observarem, ela segue impreterivelmente, foi a Secretaria de Educação aqui da banca Quadrix, e aí a menina fez bonitinho aqui, ó, tem todas as marcações de parágrafo, bonitinho, tem aqui a introdução, tem aqui o desenvolvimento 1, aqui tem o desenvolvimento 2, aqui tem o desenvolvimento 3 e aqui tem a conclusão. Ela fez em uma linha só, até eu falava para fazer em uma linha só, hoje eu já não aconselho fazer em uma linha só, pelo menos duas frases, pelo menos duas frases. Aqui deu certo, mas não é para fazer assim mais, tá? Pelo menos duas frases, deu um jeito. Aqui é porque ela viu que não dava tempo mesmo, e aqui o parágrafo já estava muito extenso, e olha a nota dela, 30 pontos, tirou total, valia 30. Tudo certo? E para encerrar aqui, gente, eu não gosto muito de trabalhar temas, porque dificilmente eu acerto tema de redação. Porque eu não trabalho mais assim, eu trabalho em relação à ideia de o aluno saber redigir independente do tema. Mas eu vou colocar aqui alguns. Um deles, esse do PROCON que eu falei, defesa, o PROCON, alguma coisa relacionada ao PROCON, que é o que eu acredito, em relação ao consumo, ou em relação a compras online, atuação do PROCON em alguma coisa relacionada à questão, ou a educação financeira, sei lá, porque eu pensei nisso aqui. Tá falando muito sobre isso, a questão do comércio online também, a regulamentação do comércio online, pensei nessa ideia aqui também, e o papel do PROCON. Então, nós temos aqui o papel do PROCON, depois eu vou responder as perguntinhas aí, tá? Do PROCON em relação às práticas de consumo, em relação às compras online, em relação à criação de políticas para educação financeira, em relação ao comércio online. Pensei também em relação à inteligência artificial, está falando muito sobre isso, o que é inteligência, e aí você vai prestar atenção o que você pode, esse chat GPT, né? GPT que fala, né? Você tem que pegar, acho que é assim que se escreve, né? Só chat GPT, depois vocês olham aí, acho que é GPT mesmo. Observar essa questão da inteligência, falar que o mundo hoje, que a gente vive a revolução industrial 4.0, que é movida ali pela robótica, pela realidade aumentada, inteligência artificial, e esta tem dominado muito aí as relações, tem facilitado os processos na vida, dê exemplos disso, tá? Outra aqui, obsolescência. Sabem o que é essa palavra, gente? Obsolescência programada. E aqui, programada. Relacionar aqui com o meio ambiente, ó. Programada, que são as relações de as coisas ficarem velhas. O iPhone, por exemplo, passa por isso, né? Você compra um, já daqui a pouco tem outro. E o lixo eletrônico? E o lixo eletrônico. E onde vai parar tudo isso? E o meio ambiente? Meio ambiente. Então, você vai prestar atenção. A relação da obsolescência programada com o lixo eletrônico e o meio ambiente. Então, aqui é um tema relacionado ao campo da sustentabilidade. Aqui dá para começar com a Constituição Federal.
sustentabilidade, porque a Constituição Federal, sustentabilidade, ela fala sobre, no artigo, que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado para o uso comum, né, que é o uso comum de todos, e aí você vai falar que a obsolescência programada acaba ferindo esse princípio devido ao excesso de lixo que é capaz de criar, e isso acaba prejudicando o meio ambiente. Então, só aqui você tem uma relação para falar sobre isso, o que é a obsolescência programada, como ela ocorre, quais são os desafios, como isso afeta o meio ambiente, quais são as relações disso com o lixo eletrônico, certo? Pode ser que nada a ver, mas outro, a influência das redes sociais nas práticas de consumo e o endividamento. E aí entra aqui o texto falando sobre o Procon. Isso aqui é uma matéria que está lá no site do Procon, tá? Então, a influência das redes sociais nas práticas de consumo e endividamento. Lá no site, na cartilha do Procon, tem uma questão falando sobre o endividamento populacional em relação às compras. O número de reclamações que aparecem ali devido às compras que as pessoas fazem justamente pelas redes sociais. E aqui, ó, a influência também coloquei a influência das redes sociais nas práticas de consumos e o papel do Procon. Vou colocar aqui papel do Procon nessa situação, papel do Procon na orientação do consumo adequado, ou então em relação a esses desafios, defesa, alguma coisa relacionada à defesa de direitos, defesa dos direitos básicos ali, né? Direitos do consumidor. Vocês estudaram isso aqui já lá na matéria específica do consumidor. Então, vocês já sabem. Eu acredito que o tema seja relacionado à Procon, tá? Porque de todos os temas da banca, ela já é uma banca que trabalha aqui, gente. Ela já é uma banca, só manter isso aqui, peraí um pouquinho. É uma banca que trabalha a área de atuação do cargo. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Só colocar minha tela aqui de novo, que aí eu consigo escrever alguma coisinha ainda. E aí, agora, eu falei que era 30 minutos, falei que eu iria ficar aqui 30 minutos, 1h12 já. Então, Grazi, vou mencionar uma série, em um tema que já falei. Professora, gratidão pelos ensinamentos, aprendi tudo sobre redação com você. Muito obrigada. Vou até colocar essa informaçãozinha aqui para vocês. Ó, parabéns, eu que te agradeço. Vou colocar aqui as perguntinhas agora para eu responder algumas. Peraí, deixa eu colocar essa aqui. Professora, tem problema se o último parágrafo iniciar com... Tem problema. Jamais o último parágrafo... Essa aqui eu vou até deixar aqui. Jamais o último parágrafo você vai trazer o entretanto. Sabe por quê? Porque entretanto é uma palavra de oposição. Se você começa o último parágrafo com entretanto, você está indicando para quem está lendo que seu texto não está acabando ali. Você não vai ganhar nota máxima em TT e ainda vai prejudicar a coesão e a coerência. Você prejudica vários processos de coesão, porque, entretanto, é um operador argumentativo, entretanto, não é operador de encerramento, e quando você começa com entretanto, você está dizendo que você está se opondo à ideia anterior, e isso não é a ideia de conclusão. Então, jamais... Há problema? Sim, há tudo. Você perde ponto em 4 critérios de uma vez. Coesão, coerência, TX e informatividade. TT, certo? Então, mas trazer um por fim ou finalmente durante o curso do parágrafo também não pode, não é assim. Não pode ter essa lógica, porque você fere a estrutura argumentativa, a estrutura formal do texto. Porque se você começa com entretanto, significa que ainda não é momento de terminar. Então, inverta essa estrutura, porque se você começa com entretanto, significa que está se opondo à ideia anterior, e isso não é característica de conclusão. Você pode até usar o finalmente no meio, mas você não está fazendo um parágrafo de conclusão. Você usou finalmente para encerrar a ideia do seu parágrafo, mas não a ideia da redação, tá bom?
Então, nada de fazer isso amanhã, pelo amor de Deus. Combinado? E aí, vocês gostaram da live? Deu para ter uma luz aqui em relação à prova de amanhã? Esta live vai ficar salva, você pode assistir a mais de uma vez aqui, tá? Então, olha, galera aqui, muito obrigada, Vanessa, professora. Isso aí, eu curso de gramática, gosto muito das suas aulas. Entendi, muito obrigada. O dia que eu estiver carente, eu vou vir aqui ler os comentários de vocês, tá, gente? Vocês são demais, vocês são lindos. Então, galera, muito obrigada. Foi um prazer inenarrável ministrar esta aula para vocês. E é isso. Desejo muita sorte, não. Desejo que amanhã Deus abençoe a mente de vocês e que vocês se lembrem de todas essas palavras que eu falei na live aqui, de todos os ensinamentos e que caia tudo que você tenha estudado. É isso que eu te desejo para amanhã. Que Deus te abençoe. Amém? Então, muito obrigada. E professora já vai, porque eu tenho que gravar uma outra prova agora. Inclusive, se quiser participar, vou gravar daqui, parar um pouquinho, né? Vou gravar uma resolução de prova aqui, VUNESP. Vamos lá? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Vou deixar aqui, tá?